A maior mansão histórica do sul dos Estados Unidos, com 165 quartos, foi destruída por incêndio, é isso mesmo. As chamas se alastraram rapidamente pela Nottoway Plantation, em White Castle, Louisiana. Os carros de 10 corpos de bombeiros locais que não conseguiram impedir que o fogo consumisse todos os 5.000 metros quadrados da icônica construção de madeira de quase 170 anos e os 165 quartos aí. Não houve feridos. Por que a gente está noticiando isso? Eu vou te contar agora no Plantão do Meteoro. Fica até o final. Olha só, antes de começar esse corte, a Daiane me falou: você vai ter uma notícia feliz aí sobre o incêndio. Falei: como assim uma notícia feliz sobre o incêndio? Bom, eu vou trazer a Dai para explicar pra gente. Daiane Oliveira tá aqui, ó. O arroba da Dai tá ali. A Dai tá fazendo aniversário. Então você deixa um follow pra ela de feliz aniversário e me segue aqui também se quiser. Não tô de aniversário, mas se quiser, tá aí. Vamos lá, Dai, vamos explicar essa história? Vamos, Lu. Então, tem algumas pessoas aqui no chat que já cataram o que aconteceu, que é o seguinte: essa mansão, que é uma casa histórica, uma mansão histórica que fica no estado da Louisiana, ela foi construída em 1859. Ela simplesmente era a casa principal de uma plantação de açúcar. Ela era uma mansão em que eram guardadas e também exaltadas obras de defesa da escravidão, do período da escravidão. Então, era um símbolo pró-escravocrata em pleno século XXI nos Estados Unidos. Essa era considerada a maior mansão construída durante o período da escravidão nos Estados Unidos e foi completamente destruída por incêndio. Sim, alguém perguntou aqui, eu acho que foi o Rafael, que se podia rir. Eu acho que pode rir, sim. Inclusive, deixa eu mostrar. Não houve feridos, né? Não houve feridos, não teve danos a ninguém, apenas foi destruída uma história violenta, agressiva, que era exaltada como ainda necessária em um ponto. A gente não está falando aqui, por exemplo, do Museu do Holocausto, ou de outros museus que fazem uma referência a um período violento. A gente tem no continente africano alguns museus também que são dedicados à escravização dos povos africanos, e aí essa dedicação é lembrar o que aconteceu para a gente tentar evitar isso no futuro. Não é algo de rememorar. Esse era um museu de exaltação, era defesa do processo pró-escravocrata. E aí eu vou te pedir, Lu, por favor, para colocar a publicação feita nas redes sociais do Mundo Negro. Olha só que ruim, né, esse incêndio. Olha as imagens, por favor, para soltar. Olha o tamanho dessa mansão. Mansão de plantação, foi uma mansão construída no momento da plantação de café. Ou de café, perdão, de açúcar. Caramba! Olha isso. Para ser 165 quartos, realmente tem que ser muito grande mesmo, né? Pois é. Caramba, ó. Não sei se eu posso soltar o áudio aqui, se tem algum áudio. Não tem áudio, mas eu vou te pedir para só passar para o lado, porque para o lado é interessante. Tá. Porque virou meme, é claro que virou meme, é claro que ia virar meme. E aí, né, tanto estadunidenses quanto brasileiros. Pessoal tirando selfie. Muito bom. Tirando selfie, tirando sarro, fizeram várias matérias sobre isso. Olha como era essa mansão, vou te pedir para mostrar a anterior mesmo, por favor. Opa. Essa última imagem é lindíssima. Olha como era essa mansão. De fato, uma mansão bela, mas uma mansão que tinha uma história por trás, que era uma história violenta, que era uma história de exaltação do processo da escravidão. E aí, olha como ficou, Lúcia, olha como ficou. Em chamas. A gente precisa lembrar uma outra coisa, eu vou falar sobre o estado da Louisiana. A escravidão na Louisiana foi introduzida por colônios franceses em 1706. A Louisiana foi um estado escravista e classificava as pessoas como propriedade pessoal, ao invés de propriedade real. Então, a pessoa escravizada era pessoa de alguém. A escravidão na Louisiana foi oficialmente abolida após a Guerra Civil,
com a Constituição de 1864. Mas, infelizmente, tinham pessoas que ainda exaltavam e que ainda exaltam a escravização nos Estados Unidos. A gente tem uma primeira emenda dos Estados Unidos, ela permite que você tenha uma tal de liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, ela sobrepõe aí também a liberdade de violências. Dito isso, você pode, a Ku Klux Klan, ela pode continuar existindo como ela continua existindo, assim como os skinheads e assim como vários outros grupos violentos seguem existindo nesse estado. Aí, Lu, vou te pedir para trazer o segundo vídeo, por favor, que a gente vai ver mais um pouquinho dessa casa pegando fogo, dessa casa histórica pegando fogo. Aqui diz sem áudio, é isso mesmo? Isso, sem áudio mesmo, só para a gente ver as imagens do panorama, porque foi um incêndio monstruoso. Tanto que a mobilização também foi de 15 carros de bombeiros. Tentaram salvar as obras, eu estou aqui resgatando a quantidade de obras que foram perdidas. Por quê? Porque enquanto grande mansão de defesa e preservação da pró-abolição, da pró-escravidão, essa mansão ela preservava quadros, então também tem uma grande quantidade de acervos que foram perdidas dentro desse local. E aí, um detalhe sobre esse imóvel, então, o imóvel é grandioso, o imóvel tinha 53 mil pés quadrados e foi construído por John Randolph, que era um barão de açúcar que ele tinha mais de 150 pessoas escravizadas, ou seja, como sua posse para trabalhar no período da escravização. Segundo algumas informações de associações de imprensa dos Estados Unidos, o incêndio consumiu a estrutura principal da propriedade, outras construções no terreno foram preservadas, segundo o Corpo de Bombeiros, e as causas do incêndio estão sendo verificadas, averiguadas. Nas últimas décadas, a mansão foi transformada em um resort e local para a realização de casamentos e outros eventos. E o espaço funcionava como uma atração turística, oferecendo uma visita guiada pelos cômodos da casa principal, com o mobiliário da época e painéis informativos. A história das pessoas escravizadas que viveram e trabalharam na propriedade eram abordadas de forma muito limitada, gerava, inclusive, críticas de grandes estudiosos. Estudiosos questionavam como era apresentado esse processo de escravização dentro dessa fazenda, né? Por que isso? Porque os comentários eram feitos de uma forma rasa, exaltando que a economia funciona justamente porque as pessoas geravam mão de obra para essa economia sem custo. Ou seja, está tudo certo continuar escravizando as pessoas até hoje. Por isso que as imagens que Lúcio mostrou, né? Quando aconteceu os incêndios, houveram muitas manifestações de alívio, comentários irônicos, várias piadas que foram feitas por usuários negros, logicamente, né, pela população negra dos Estados Unidos. E isso circulou bastante, né, no país. Por quê? Porque é menos um museu exaltando violências naquela instituição, naquele país em que o negro segue sendo segregado, mas tem uma diferença, né? O racismo estadunidense não se compara ao racismo no Brasil, não porque é menos pior ou porque aqui é pior, não por causa disso. Porque existem duas formas. Enquanto o Brasil lutou por uma ideia de mestiçagem, eu falo os eugenistas brasileiros, tá, gente? Tiveram uma ideia de mestiçagem, tiveram uma ideia de racismo velado, e até hoje a gente tem um racismo em todas as instâncias, né, institucional, que é introjetado no nosso dia a dia, e muitas pessoas sequer percebem. Nos Estados Unidos, o processo de segregação e isso ser ensinado nas escolas, né, a ideia de luta que sempre existiu ser ensinado nas escolas, ao invés do que aconteceu no Brasil, que ensinaram que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e no dia 13 de maio nós tivemos uma bela libertação, e foi tudo lindo, como se no dia 14 de maio não tivesse continuado exatamente a mesma coisa, e aí pior, porque o escravizado continuava na fazenda, ou ia para outros lugares, trabalhar em troca de moradia, de casa, continua sendo chicoteado, ameaçado, morto pela polícia, até a década de 20, crianças e homens, né, e adultos podiam ficar presos nos mesmos lugares, e claro, né, quem eram as crianças presas? E ainda se acha naturalizado, mas nos Estados Unidos não. Identificar desde cedo essas lutas fez com que a população entendesse que lugares assim não deveriam existir.
E, de fato, só quem visitava, só quem frequentava, além dos estudiosos, que aí sim poderiam ser qualquer pessoa, eram as pessoas brancas que ainda exaltavam a ideia de soberania de uma raça ariana em detrimento de outras. Então, que triste, né, Lúcio? Que triste que eles ficaram sem um lugar para celebrar esses casamentos, sem só um lugar. Enfim, é isso, Lúcio. Exatamente. Bom, tudo isso que a Dai falou, uma aula aqui pra gente, né? Até agradecer a Dai por tudo isso. Eu só espero, Dai, que aqui no Brasil a gente tente também não, porque não, ao que parece não foi premeditado lá, né? Mas aqui a gente tenha também motivações para não exaltar passados obscuros, passados violentos, como o passado da ditadura, por exemplo, né? Como que você faz essa limpeza? Por exemplo, trocando esses nomes de rua de general, de tudo quanto é militar aí, que ficou, né? Trocando esses nomes de ruas, por exemplo. Tirando qualquer tipo de monumento que faça exaltação a essas pessoas responsáveis por essa violência no passado, né? Então, aí alguns pontos, em vez de vereador ficar votando para dar diplomação para pessoas inúteis, debate isso aí, né? O passado violento, ele tem que ficar no passado, ele só tem que ser lembrado para responsabilizar aqueles que ainda não foram responsabilizados e lembrar, aí sim, lembrar que aquele passado é passado e não pode se repetir, porque quase se repetiu, pelo menos aqui no Brasil, na questão da ditadura, quase se repetiu, né? Então, esquecer, não. Exaltar, não. A gente precisa lembrar para que não aconteça de novo. É isso? Dai, ficamos por aqui? Perfeito, Lu, ficamos. Então tá certo. O que você achou dessa notícia? Feliz? Boa, né? Boa. Fechamos bem. Então tá bom. Um grande abraço. Até a próxima.